Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Senhoras e senhores, bom dia para estes que estão aqui presentes em nosso curso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está se empenhando, se dedicando aos estudos da Guarda Municipal de Curitiba. É um prazer muito grande estar abrir essa turma para vocês. Guarda Municipal, um concurso que já estava na expectativa, né? Na iminência há mais há quase 2 anos, mas olhando para trás, parecia meio óbvio que esse concurso seria aberto realmente mais próximo das eleições municipais. se é que você pode me entender, né? Havia uma lei que criou os cargos, acredito que 400 cargos, lá atrás, assim que o Poder Executivo Municipal assumiu o cargo, mas é claro que esses cargos só seriam mesmo providos próximo da segunda metade, dentro da segunda metade do mandato, até vir todas as etapas do concurso, as nomeações, entrar de exercício para que em eleição em campanha para a reeleição seja mencionado que, na minha gestão, novos postos da Guarda Municipal, que sabemos é uma das principais, se não a principal demanda da sociedade e aquela que mais angaria votos, né? Saúde, educação e segurança é o tripé da eleição, mas eu acredito que a segurança pública neste momento esteja mais em evidência do que educação até mesmo e saúde. Muito prazer, meu nome é Felipe, nós vamos trabalhar juntos Direito Constitucional e Estatuto da Criança e do Adolescente. Neste momento, apenas e tão somente Direito Constitucional. Você vai perceber que, para você que já viu o Direito Constitucional na vida alguma vez, vai perceber que o Direito Constitucional do seu edital, aquilo que está previsto, aqueles artigos previstos no conteúdo programático, são bem diferentes de tudo aquilo que você já estudou, apesar do artigo 5º, porque são artigos espalhados, né? Traz o artigo 5º, que esse sim é um clássico, os direitos de prestação negativa do Estado, da primeira geração de direitos, a vida, a liberdade, igualdade, segurança e propriedade. É lá que está escrito que ninguém pode entrar na sua casa se não for convidado, é lá que está escrito que o sigilo das suas transações bancárias, telefônicas e tributárias é sigiloso, quer dizer, esses dados são sigilosos. É lá que está escrito que o jornalista não precisa revelar a sua fonte, entre outros. E lá que está escrito que no Brasil não há pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, entre outras e várias outras hipóteses, situações que no cotidiano a gente sempre vê. Depois ele dá um salto, vai lá para o artigo 19, né, onde traz 3 proibições aos entes da federação. Não poderão estabelecer, subvencionar cultos religiosos ou igrejas, dar fé a documentos públicos, deixar de dar fé a documentos públicos e ainda não trazer diferenças entre brasileiros, né? Quer dizer, o brasileiro do Sul é diferente do brasileiro do Norte. Não pode haver esse tipo de diferenciação. Ainda o artigo 21, que traz as competências exclusivas da União. Artigo 144 é fundamental, realmente esse sim, junto com o artigo 5º, fazia todo sentido estar no teu edital, porque trata da segurança pública, lá que está escrito inclusive que os municípios poderão instituir guardas municipais, e o artigo 196 que vai falar da seguridade. Enquanto eu falo, percebo que muitos de vocês folheiam as 2 folhinhas que vocês têm aí. Na verdade é apenas um início, são apenas 3 páginas de um material com mais de 50 que vocês vão receber no conteúdo, porque a apostila está ainda sendo preparada, houve um atraso da gráfica, mas vocês terão a aula com esse material e depois receberão de novo esse material junto com toda a apostila. Isso daí é só para a aula de hoje mesmo, ok? Bom, antes de falar de direito, antes de entrar no artigo 5º especificamente, é importante você compreender o que é direito constitucional.
Porque, afinal de contas, você já ouviu falar em direito penal, direito civil, direito de família, direito da infância e juventude, direito do consumidor, mas direito constitucional não está no dia a dia, a expressão constitucional não está no seu dia a dia. Ledo engano. Na verdade, o direito constitucional está no seu dia a dia o tempo todo. Quando você ouve falar da pena de morte, quando você ouve falar do impeachment da Dilma, quando você ouve falar dos direitos à saúde, educação, segurança, o direito constitucional é a fonte de todos os demais direitos. E é aqui que eu quero começar a aula de hoje, trazendo para vocês que a palavra direito constitucional, a expressão direito constitucional, significa o direito que cria todos os demais ramos do direito. Marcelo Alexandrino até diz que não considera correto chamar direito constitucional de um ramo do direito. Na verdade, o direito penal é um ramo do direito que nasce do direito constitucional. Direito civil é um ramo do direito. Todos os ramos do direito são efetivamente ramos, mas não o direito constitucional, que é a fonte, é a nascente, é a árvore, é o tronco do qual nascem os ramos, certo? Por isso ele tem esse nome, direito constitucional. Constituir é formar. Vamos constituir família, formar uma família. O corpo é constituído 75% de água, criado, formado por água. Ou seja, constituir é formar e direito constitucional é o direito que forma, que cria todos os demais ramos do direito. É de lá que nascem todos os ramos do direito. De forma direta ou indireta, é sempre de lá. A UFPR, o núcleo de concursos da UFPR, gosta de utilizar em seus enunciados das questões de concurso público expressões que apelidam a Constituição, como, por exemplo, a Carta Magna, a Lei Fundamental, a Carta da República, a Carta de Outubro, a Carta Republicana, a Constituição da República. A Constituição da República não seria um apelido, é o próprio nome dela, né? O nome dela é Constituição da República Federativa do Brasil. E esse nome também não é por acaso. Constituição da República Federativa do Brasil quer dizer que é a lei, entre aspas, porque é mais do que lei, que cria o próprio Brasil. Então, constituir a República Federativa do Brasil só se dará com a Constituição da República Federativa do Brasil. Até porque é lá que está escrito o nome do país. Poderia ser outro. Já foram vários outros. O Brasil sempre no final, mas já foi Estados Unidos do Brasil, já foram vários outros nomes. Hoje, hoje República Federativa do Brasil. Certo? Então é a lei, entre aspas, que cria o Brasil. É lá que está escrito que a nossa língua oficial é o português, lá que está escrito que quem nasce no Brasil é brasileiro nato, salvo se filho de estrangeiros a serviço do país de origem, né? Então quer dizer, lá que está escrito tudo, a base de tudo, tudo que a gente sabe, é uma disciplina que tinha que estar no ensino médio, né? Já existe, claro, projetos sobre isso, vários, o que não falta são projetos. A Constituição tem uma dupla função. No mesmo momento que ela cria o Estado brasileiro, ela também cria limites à atuação dos governantes. O governante por si só é sempre aloprado, o governante por si só é sempre interessado em criar hipóteses e circunstâncias para satisfazer não apenas o seu ego, mas os seus arranjos políticos. Vem a Constituição e segura ele, ela limita ele. Então imagine que Marcos Feliciano assuma a presidência da República. Ele não vai conseguir criar a pena de morte para homossexuais, porque a Constituição jamais vai permitir isso. Esta que está em vigor jamais vai permitir. Em vigor desde 5 de outubro de 1988. Beleza? Agora a gente vai para o que interessa. Você precisa, neste momento, dia 28 de junho é o dia da glória? Não? Parece pastor falando, né? Dia da glória. É o dia do sucesso, você precisa se focar nos 5 artigos da Constituição. Você tem muito que estudar, um conteúdo programático que priorizou a parte de legislação, né? Então você vê, teremos guardas municipais que sabem muito de direito, mais do que vários que já se formaram em direito,
certo? Você tem muitas legislações para estudar, são 15 questões só de legislação. Então, agora é o momento de você deixar de estudar tudo aquilo que está fora do seu conteúdo programático. Você compra uma apostila na banca, não sei aonde, que vai tratar de direito constitucional como um todo. Cuidado, cuidado, porque não é o momento de você estudar por fora. E eu vou te dizer, com relação à minha disciplina em direito constitucional, você não precisa comprar nada, nada. Nada. Não há absolutamente nada que possa cair na sua prova que não esteja na sua apostila. Ouvi o barulho dele e acabei vendo se o meu está no silencioso, tá. Veja, você não precisa, pode cortar todos os dedinhos da minha mão, até meu peru fora. Não tem risco, não tem risco de cair uma questão de direito constitucional na sua prova, e especificamente direito constitucional, que não esteja sendo abordada na apostila que você vai receber. Isso é apenas uma amostra, certo? Da apostila que você vai receber. Porque eu abordo nela não apenas a expressa disposição dos artigos, que é muito importante, e que a maioria das apostilas comercializadas por aí só trazem a expressa disposição dos artigos, mas todos os comentários, todas as súmulas, várias questões, tudo que circula esses artigos. Por falar em questões, já quero trazer um alerta para você. O núcleo de concursos da UFPR historicamente, organiza os concursos, às vezes desorganiza, né? Concursos relacionados ao Poder Judiciário, concursos para magistratura, para assessor jurídico, para técnico judiciário. E as questões em direito constitucional são sempre num nível de dificuldade muito pesado. Muito, porque ela está fazendo concurso em regra para juízes, certo? Mas não é o que se espera para o concurso de vocês, por óbvio, né? Primeiro, porque não é um cargo do Poder Judiciário. Segundo, porque não é um cargo de nível superior com graduação em direito, com 3 anos de experiência. Um cargo de excelência como a magistratura. Portanto, a gente precisa, você nesse momento, porque é sempre bom você se preparar com questões mais difíceis do que aquelas que você vai enfrentar. Tudo bem, mas não a esse nível. Portanto, eu fiz um apanhado de questões de direito constitucional em todo o país aplicadas para cargos da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Que daí você tem condições, algumas da UFPR também, mas você tem condições de saber o que te espera. Você terá uma grande quantidade de questões, mais de 100, todas elas desse nível, com esse perfil de concurso, para você saber, para você saber, fazer um simulado, simular os seus conhecimentos e saber se você está pronto ou não. Não é o momento agora de fazer concurso de controle de constitucionalidade, estudos, né? Estudo do Tribunal de Contas, estudo da competência privativa, legislativa, comum e concorrente, sendo que, na verdade, vocês vão estudar a esses artigos que ali estão. Joia? E o artigo 1º, desculpa, o 5º, o primeiro artigo é o 5º? O artigo 5º começa com uma redação muito peculiar. Tudo é uma questão de interpretação, né? Você já ouviu falar nisso com relação à Bíblia. Com relação à Bíblia, várias e várias correntes religiosas nasceram de interpretações que fazem interpretações completamente diferentes do mesmo texto. A Constituição é assim também. Na verdade, a Constituição é a Bíblia do Estado brasileiro, certo? Então, tudo aquilo que você lê, muito do que você lê, pode ser interpretado de várias formas. E essas interpretações são fundamentais, inclusive para você estudar para concurso público. E o artigo 5º já abre com um perigoso risco de você interpretar errado o artigo 5º. Ele começa dizendo: todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza. E a primeira coisa que vem na cabeça, se todos são iguais perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, por que, ou seja, diz a mesma coisa 2 vezes, né? Se todos são iguais, não haverá distinções. Por que existem cotas para afrodescendentes e portadores de necessidades especiais em vagas de concurso público?
Por que que existem as vagas em garagens privilegiadas para idosos e portadores de necessidades especiais? Por que que existe o Bolsa Família, que é um programa que apenas custeia famílias em estado de miserabilidade? Claro que quem paga a conta do Bolsa Família é quem não está dentro do sistema. Por que que alguns podem receber dinheiro público e outros não? Por que que existe a Lei Maria da Penha trazendo prerrogativas, vantagens às mulheres em seio doméstico em detrimento dos homens? Por que que o teste de aptidão física para a guarda municipal traz algumas facilitações às mulheres em detrimento dos homens? Se, afinal de contas, homens e mulheres são iguais, todos são iguais. A explicação vem por meio de uma interpretação. Na verdade, segundo o Supremo Tribunal Federal, a gente vai falar do Supremo Tribunal Federal hoje o dia todo. Né? Na verdade, os 3 primeiros encontros, toda vez a gente vai falar do Supremo. Por quê? Porque é o órgão do Poder Judiciário responsável em interpretar a Constituição. É ele que dá a última palavra em direito constitucional, certo? E o Supremo Tribunal Federal diz que a igualdade admitida na Constituição, a igualdade contemplada e adotada na Constituição, é a igualdade material. O problema é que como nós, o Brasil, somos uma sociedade conservadora, historicamente conservadora, estamos acostumados com a igualdade formal. A igualdade formal é aquela em que todos receberão os mesmos direitos e farão o que quiser com eles. Mas não é essa a igualdade contemplada no Brasil. Vem aqui. Veja, no seu lado esquerdo, você tem 3 rapazes. Os 3 querem assistir um jogo de beisebol, mas há uma cerca na frente. Para superar o obstáculo da cerca, cada um ganhou um caixote. Essa é a igualdade formal. Todos possuem os mesmos direitos. Eles são iguais perante a lei, sim, e têm os mesmos direitos. O problema é que o grande, o rapaz maior, não precisava de caixote, enquanto que o menor precisava de 2. Ele não está assistindo o jogo. Vem a igualdade material e diz, apaga aquilo. Para, que porra é essa? Na verdade, nós devemos estabelecer uma igualdade material. Não é igualdade no número de direitos, mas é igualdade no número de oportunidades. Todos são iguais perante a lei, todos têm direito de assistir o jogo. Se para assistir o jogo será necessário conceder direitos diferentes de acordo com as desigualdades sociais de cada um deles, assim será. Se a mulher, para conseguir realizar o teste de aptidão física do concurso, precisa de vantagens em detrimento de homens por uma razão historicamente conhecida, a mulher possui menos musculatura, menos explosão muscular, menos resistência física. E isso a gente encontra nas Olimpíadas, números estatísticos, mundiais, né? Porque afinal de contas os recordes mundiais do homem são sempre superiores às mulheres no que se refere a exercício físico. Estou mentindo, falando alguma bobagem? Né? É claro que existem mulheres que correm mais do que homens, mas essa mulher, ou esse homem está passando vergonha, ou essa mulher é ninja. Né? Porque não é para ser assim. Nós não nascemos para correr menos do que mulher e apanhar de mulher. Né? Porque nem para bater, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas o homem conseguiu, nasceu, ele não conseguiu porra nenhuma, ele nasceu, né? não foi a conquista. Ele nasceu com mais força, com mais velocidade e com mais resistência. O que fará dele, o que tornará o seu teste de aptidão física mais fácil. Por isso é preciso trazer condições diferentes para que todos sejam iguais. Percebe a sacada? Não é uma questão de interpretação? Todos são iguais perante a lei, sim, todos são iguais. Todos são iguais. Todos têm direito de ser nomeados ao cargo de guarda municipal. Todos são iguais porque todos têm direito de ir ao shopping. Todos têm direito ao lazer.
Se o idoso precisa de prerrogativas, de vantagens para poder exercer o seu direito ao lazer, assim será. E aí aqui nós temos alguns exemplos, são dezenas, centenas de exemplos no Brasil de aplicação da igualdade material. Aqui alguns deles, já citei todos, só não falei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai ver que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece prioridade absoluta a crianças e adolescentes, certo? Prioridade em todos os sentidos, tramitação de processos, custeio de programas, etc. e tal. Portanto, é uma forma de igualdade material. O Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Bolsa Família, sistema de cotas. Tudo aqui é desigualdade do ponto de vista formal. Mas tudo isso aqui é igualdade do ponto de vista material. Joia? E aí, terminada essa fase, o caput do artigo 5º, caput é o cabeçalho do artigo, quando o artigo começa, lá em cima. Ele fala, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil os direitos à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Garantindo, portanto, os direitos fundamentais apenas aos brasileiros e aos estrangeiros que moram aqui. O que é muito curioso, quer dizer, o guarda municipal poderá executar estrangeiros turistas, porque eles não possuem direito à vida, certo? Certo? Os guardas municipais poderão dar voz de prisão aos estrangeiros turistas, mesmo sem estar amparado por decisão judicial ou flagrante delito, certo? Não. Na verdade, os estrangeiros não residentes possuem todos os direitos dos estrangeiros residentes. As pessoas naturais, as pessoas físicas, pessoas naturais são pessoas físicas, pessoas de carne e osso. As pessoas de carne e osso, em nosso território, possuem todos os direitos, assim como brasileiros, estrangeiros, tanto faz. Um estrangeiro que reside aqui pode matricular seu filho numa escola pública normal. Às vezes, você vê até no noticiário, mas, aliás, no noticiário você vê tanta bobagem, né? Os haitianos conseguiram carteira de trabalho. É um direito de todas as pessoas em solo nacional, o direito ao trabalho, e o direito ao trabalho se manifesta por meio da CTPS, da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Portanto, nenhuma irregularidade, errado seria se não fossem confeccionadas as carteiras de trabalho a eles. Não importa o que você acha, o que você deixa de achar, porque o concurso não vai perguntar para você o que você acha. É assim que é, certo? E é assim que é perguntado. Portanto, atenção. Apesar, porque é um tema que o Fachin gosta muito, que hoje vai ser inclusive sabatinado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, e o Fachin é professor titular da UFPR, é um tema que a UFPR se familiariza demais. Então, entenda a seguinte afirmação, e isso está no teu material. Apesar do artigo 5º dizer expressamente, trazer expressamente os direitos fundamentais apenas a brasileiros e estrangeiros que moram aqui, é certo dizer que todas as pessoas naturais possuem os direitos fundamentais. Todas as pessoas, inclusive estrangeiros não residentes, os turistas. E aí, quero falar das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas possuem todos os direitos fundamentais praticáveis por elas. Por exemplo, o SEMPRE, o curso SEMPRE, é uma pessoa jurídica. Não tem vida. Logo, o direito à vida não se aplica a ele. Não se locomove. Então, o direito à liberdade de locomoção não se aplica a ele. Mas o SEMPRE possui propriedade. O SEMPRE pode ter a livre manifestação do pensamento. O SEMPRE pode impetrar mandado de segurança. O SEMPRE tem livre exercício da atividade profissional. Portanto, todos os direitos exercíveis, praticáveis, reivindicáveis por pessoas jurídicas, ao SEMPRE e às demais pessoas jurídicas é garantido. Ou seja,
Todas as pessoas possuem todos os direitos fundamentais, apesar do artigo 5º fazer menção apenas a brasileiros e estrangeiros residentes, com a ressalva de que a pessoa jurídica não terá direitos fundamentais que ela não poderá praticar em razão da sua natureza ser diferente. Joia? Bom, os direitos fundamentais vetores do artigo 5º, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Aqui um destaque apenas, todos os direitos, melhor dizendo, reformulando, nenhum direito fundamental é absoluto. Nenhum. Nem a vida. Nós temos pena de morte no Brasil? Se a prova perguntar para você, no Brasil, trazer a seguinte afirmativa em uma das letras, no Brasil não há hipótese de pena de morte. Você vai responder certo ou errado? Errado. Por quê? Mas daí é o aborto. Mas bom, bem lembrado. Nós temos 3 hipóteses de aborto e uma hipótese de pena de morte. Então é mais ou menos como se eu dissesse assim, você tem filhos? Não, só a Giovana. Tem filho então, né? Giovana não é filho? Pois bem, nós temos pena de morte no Brasil? Não, só em casos de guerra declarada. Então tem, né? Então, na verdade, muito cuidado, porque essa pegadinha é muito comum em concurso público. No Brasil, nós temos pena de morte, sim, em caso de guerra declarada. Mas fique tranquilo, você verá isso no artigo 5º, inciso 47. Nem será hoje, nem será nesse bloco de gravações, certo? É mais para o final do artigo 5º, nós ficaremos dois encontros, aproximadamente 10 vídeos, trabalhando os direitos o artigo 5º como um todo, né? Portanto, fique tranquilo. Imagine que o Brasil declara uma guerra, e daí se for para declarar guerra, vamos declarar forte, né, contra a Rússia. Contra a Rússia. Sim, vai declarar guerra com quem, né? Uma potência como a nossa, das Forças Armadas. Diz que nós temos, se um dia declararmos guerra, nós temos 5 minutos de munição. 5 minutos de munição, mas se pegar também os fogos de artifício e tal, dá mais 5. Sim, o fogo de artifício joga para frente, o fogo de artifício vira arma, né? Fica uma guerra linda, inclusive colorida. A guerra da liberdade sexual, né? Bom, então que veja bem, o Brasil declara uma guerra e o soldado militar amarela é desertor. Poderá ser fuzilado, entendeu? Porque ele abandonou a pátria. Mas é só o soldado, o reservista não se preocupe. Tá? Nem mesmo o membro das forças da segurança pública civil, apenas o militar. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. O estrangeiro, no caso, de outro país, se ele for pego no Brasil, na hora da guerra. Ele não será militar nunca, né? Porque para ser militar tem que ser brasileiro, né? Então ele é um civil. Se ele for, ele vai ser pego só por ser estrangeiro, isso não tem como acontecer. Não temos essa previsão. A pena de morte no Brasil é apenas em caso de guerra declarada. Eventualmente, numa situação de resistência, né, de legítima defesa, o soldado das Forças Armadas estrangeiras são executados. Né? E para você criar uma situação de legítima defesa não dá tanto trabalho. Mas cabe também, se caso a mãe estiver grávida, correndo risco de vida, Sim. o bebê, no caso, seria... Mas você não tá aplicando a ele uma pena de morte. Mas você tem razão. Também é uma hipótese de exceção da vida. São 3 hipóteses de aborto. Para salvaguardar a vida da mãe, quando aquela gestação representa um risco de morte iminente a ela, em caso de estupro, e o último, que agora é mais recente, inclusive, o anencéfalo. Quando o STF reconheceu que quando a criança possui uma anencefalia irreversível e claramente demonstrada pelos exames, a mãe possui o direito de abortá-la. Mas não podemos chamar de pena de morte, mas sim hipótese de aborto. que eu fiz no celular, acho que caiu uma coisa. Sim, e cai. Então você precisa saber as 3 hipóteses de aborto para salvaguardar a vida da mãe
em caso de estupro e em caso de anencefalia, reconhecida de forma irreversível e categórica nos exames, a exceção ao direito à vida. É exceção ao direito à vida, só não é pena de morte, né? É exceção ao direito à vida. E também a pena de morte, em caso de guerra declarada. Nós temos, sim, pena de morte no Brasil. Cai muita questão sobre isso. E você precisa ir para a prova com essa pegada a mais, certo? Temos pena de morte. Em que caso? Caso de guerra declarada. Não precisa saber nada sobre soldado desertor, nada disso, porque isso está fora do artigo 5º. Só saber caso de guerra declarada. Ok? Na sequência, agora a gente começa a trabalhar os incisos, mas para isso vamos fechar esse vídeo, encerrar esse vídeo e começar outro para tratar dos incisos do artigo 5º.